Meus queridos, e nós, todos que aqui estamos, temos um tema que andamos a basear o nosso congresso. O nosso tema é Vitória pelo Sangue. Vamos dizer em uma só voz? Vitória pelo Sangue. Nós tivemos menos pessoas aqui ao sábado, isso foi muito mais alto. Portanto, eu acho que a gente consegue fazer um bocadinho melhor. Vamos tentar? Vitória pelo Sangue. Amém. É mesmo isso. Nós acreditamos que temos vitória pelo sangue, porque assim nos diz a palavra. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Vamos ler em uma só voz? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Amém. Eu vou chamar aqui à frente o nosso grupo de louvor e nós vamos cantar ainda o nosso hino oficial. Durante todo esse tempo de congresso, nós tivemos um hino que foi o hino oficial. E sabem, quando nós o cantamos, por vezes parecia até que as paredes e o teto iam ser arrancadas pela força da nossa voz. Portanto, eu queria pedir a todos que ficássemos de pé e vamos cantar esse que é o nosso hino oficial, que será a última vez que teremos a oportunidade de cantá-lo neste congresso. Portanto, vamos cantá-lo crendo naquilo que estamos a dizer, que de facto há poder no sangue de Jesus. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim tem poder. Almejas todo maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. As palmas também louvam. Queres quando a vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim tem poder. Vícios, paixões, seres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Teu coração. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim tem poder. Todas as manchas te podem tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder. Há poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom. Só aqueles que têm menos de 20 anos. Há poder. Para cima, vamos lá? Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim,
Glória a Deus! É nesse sangue que nós confiamos e acreditamos. E por falar nos menores de 20 anos, vão ser um bocadinho menos ainda, podem sentar, eu vou chamar aqui à frente mais uma vez os nossos mais pequenos. Porque sabem, enquanto o nosso congresso andava a desenvolver aqui embaixo, eles também andavam a ter o congresso deles lá em cima. E foram divididos em diferentes classes, diferentes faixas etárias, e puderam aprender, puderam assistir a vídeos, fazer atividades e também aprender a cantar a sua própria música oficial. Eles também tiveram lá em cima um hino oficial, que foi levemente diferente do nosso, cá em baixo, mas que também traz uma mensagem que nós precisamos ouvir. Então, vou deixar as pessoas responsáveis tratarem do assunto. Mais para frente? Israel, falta uma pessoa. Falta a Alice. Estão prontos? Está sem os olhos.
Muito bem. E os mais pequenos também têm algo, não é? Podem vir. Entra, vem cá, Ástia. Consegue subir? Sim? Uau, muito bem. Anda cá. Precisam da minha ajuda? Ai. Então, Ritinha, Está ligado. Está ligado. É uma coisa para pormos na porta. uma coisa para pormos na porta. E o que são essas imagens? É o mundo. O que é que tiveste a aprender? O mundo. As lições. O mundo e missões. Está bem. Parece bem. Muito bem. Uma salva de palmas para os nossos mais pequenos também. Muito bem. Podem sentar, obrigado. Sabem, uma igreja que entende. Uma igreja que entende que os seus mais pequenos fazem parte dela. É isso que nós lutamos para conseguir continuar a aprender. Todos nós temos algo a aprender, todos nós temos algo a ensinar. E olhar para os mais pequenos, nós muitas vezes pensamos neles como o futuro da igreja. Eles são o presente. Eles estão aqui agora e vão ser o futuro. Quando, muito provavelmente, eu e tu já não estivermos aqui, esses ainda devem estar, porque ainda tem mais alguns anos pela frente além de nós. Mas é mesmo isso, e eles também aprendem sobre missões e sobre isso tudo. Portanto, vamos fazer uma leitura bíblica todos juntos no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 11. Vai ser projetado para que fique mais fácil, que nós possamos ler todos em uma só voz. É um texto extremamente conhecido. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém. Para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabem, o pastor que vos fala também é missionário, não é? E uma das minhas primeiras empreitadas missionárias, eu fui tentar falar sobre Jesus a portugueses. E foi muito interessante a minha experiência. Eu tentei me apresentar como batista e a coisa não correu bem. As pessoas não percebiam bem o que era. Estão a ver, não é? Beira Alta, Viseu, São Pedro do Sul, quem conhece sabe bem do que estou a falar. E de repente eu disse, ok, eu não posso me apresentar como batista, isso não vai funcionar. E tentei me apresentar novamente e disse, bem, eu sou evangélico. A coisa também não correu bem. Tentei protestante, quase apanhei. E eu fui tentando diversas maneiras até que eu disse, bom, vou me apresentar como cristão. Vai funcionar, não é? E disse, eu sou cristão. E uma senhora de mais ou menos 80, 85 anos quase me deu com a bengala na cabeça. E disse, cristão você não é, só tem uma igreja católica. E eu disse, mas por que eu não sou cristão? E ela disse, porque você não faz o que o Papa diz. E eu disse, a senhora tem razão, eu não faço o que o Papa diz, mas talvez eu esteja errado, mas pensa comigo, não faz mais sentido um cristão
fazer o que Cristo diz? Cristo, cristão. E ela olhou bem séria para mim com a bengala na mão e disse: isso também. Pronto, ok, já estamos a chegar a um consenso. Mas sabem, o nosso alvo é Cristo. Ele é o nosso exemplo. É Ele que nos ensinou tudo. E nós somos cristãos. Nós fazemos e tentamos seguir os ensinamentos de Cristo a cada dia. E nesse momento eu vou desafiar a cada um de nós a orarmos, termos um tempo de oração, assim mesmo assentados como estamos, enquanto uma música será tocada, pedindo para que nós possamos ser mais parecidos com Cristo. É impossível fazer missões sem amar. Nós aprendemos isso ao longo de todo esse congresso. E nós precisamos amar como Cristo amou. E o texto que nós lemos diz: Ele esvaziou-se a si mesmo e morreu uma morte de cruz. Vamos orar ao Senhor. Ensanguentado, o Senhor me tem posto essa chaga perene, esse ferido rosto diante da minha vida, a mostrar passo a passo o quanto Ele me fez e o pouco que lhe faço. Oh, rosto sofredor, olhar parado e enxuto, olheiras de um lilás de permanente luto, boca semifechada, a aguardar na aflição uma frase de amor, um hino de perdão, lacerações da dor, vestígios do transporte, cabelos cor de sangue e pele cor de morte. Oh, rosto meigo, oh, rosto amado, oh, rosto triste, os males que sofreste e as dores que sentiste pesam dentro de mim, nesta hora vazia, de luta e indiferença e inveja e hipocrisia. Oh, não te posso olhar. Envolva-te o sudário, desça a cortina e encerra o drama do Calvário. Quero esquecer, quero fugir, quero... Ah, Senhor, que ingrato sempre fui, que grande pecador. Como posso esquecer esse rosto que tanto sofreu por meu amor? Aceita este meu pranto, cheio de mágoa e dor e humilde aflição, como prece sincera a te implorar perdão, que eu possa sempre ver, em momentos como este, o pouco que te faço e o muito que sofreste, e que eu possa fugir aos laços do pecado, vendo-te junto a mim, ó rosto ensanguentado. Pela cruz do graças, pelos preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi, meu amor do graças, pelos pregos
Se tu és grato a Deus, fica de pé e cante. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi, pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está, coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus por mim morreu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Declare isso do fundo do seu coração. Que no trono está, coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado, exaltado está Cristo Salvador, Cristo Salvador, Cordeiro de Deus por mim morreu. Mas ressuscitou, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Amém. Ele é o único digno da nossa adoração. Foi Ele quem morreu, foi Ele quem ressurgiu. E sabem, Ele não nos prometeu uma vida isenta de problemas. Muito pelo contrário. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aquele que suou gotas de sangue, aquele que teve cravos em suas mãos, que morreu numa cruz, Ele disse: tende bom ânimo, suporta as tuas aflições, porque eu continuo no controle. Jesus continua sentado à destra de Deus, no controle de tudo. E se os teus problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, lembra-te que há alguém que atende a tua oração: Jesus Cristo, o Mestre e Senhor. Se
sem não ter solução. Quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre o teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele o seu Mestre Senhor. Ele é dono, Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Tem tudo a ver com Ele. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Amém. Nós vamos orar consagrando as nossas vidas ao Senhor, consagrando também os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. À frente do vosso banco tem um envelope, caso alguém deseje colocar depois a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor. Você que nos visita, não se sinta constrangido. É a hora onde nós devolvemos a Deus aquilo que Ele tem nos dado. Mas muito mais do que isso, Deus quer a sua vida. Ele quer fazer a diferença na tua história. Ele quer ser o teu Senhor, como Ele é dono dos montes, do céu, do ar. Ele quer trabalhar também nos teus problemas. Portanto, nesse momento vamos orar ao Senhor e vamos consagrar a Ele tudo o que temos e tudo o que somos. Paizinho, nós te agradecemos porque Tu és Senhor.
Te agradecemos porque Jesus hoje está à destra do Pai, governando, Senhor, as nossas vidas e este mundo. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a olhar por nós. E, ó Pai, por aqueles momentos menos bons, quando os problemas nos sufocam, quando as lutas, ó Deus, parecem não ter fim, eu te peço em nome de Jesus que tu possas agir, que tu possas confortar os nossos corações, que nós encontremos nos nossos irmãos o conforto seguro, ó Pai, em ti, ó Pai, que os nossos irmãos sejam extensão visível, ó Pai, e que nós possamos sentir através deles o teu amor, porque isso é missões. Fica conosco, sei, ó Deus, com o tempo que ainda vamos ter a seguir, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Quem desejar depois entregar os dízimos e ofertas poderá fazê-lo no fim, à saída, está bem? E vou pedir então ao nosso pastor Alberto Carneiro para vir aqui mais uma vez à frente, que vai apresentar o pregador dessa tarde. Meus irmãos, eu quero começar por dar uma informação aos irmãos da igreja de Alphaville. Eu quero vos dizer que o pastor Sidney já não vai, ele vai ficar cá. Está gravado. Ele gostou tanto de cantar estes hinos connosco, ele já tinha tantas saudades. Ele vibrava mais do que nós todos juntos, não é? Saudade, hein? Está numa boa igreja batista. Estava com saudade. Meus irmãos, apresentar o pastor Sidney Costa é muito fácil. É apenas dizer o seguinte: é um homem de Deus. Eu gostava que dissesse isso de mim também um dia. Ah, mas é. Já digo agora. Pastor Sidney dirige a igreja de Alphaville como seu pastor-presidente, tem ao seu lado vários pastores que o apoiam, como no caso nosso pastor Beto, também aqui conosco, e outros. Trabalha no ministério de várias áreas, muito ministério na área social, apoiado por vários irmãos e irmãs da igreja, a quem eu saúdo muito, com muito carinho, com muita alegria, porque os nossos irmãos demonstraram que para servir ao nosso Deus não tem idade. Só precisamos de estar à disposição dele e pôr ao serviço da obra os dons e talentos que o Senhor nosso Deus nos dá. E, meus irmãos, que isto sirva de incentivo também para nós aqui em Alcobaça. E vamos pedir ao Senhor que abençoe o seu servo nesta hora, que lhe dê sabedoria para a palavra que ele tem para transmitir à nossa igreja. Eu vou pedir ao pastor Zé Lopes o favor de nos dirigir nesta palavra de oração, pedindo pela vida do pastor Sidney, pelo seu ministério e também pela palavra que o Senhor colocou no seu coração para nos transmitir esta tarde. Amém. Gratos, nosso Deus e nosso Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela misericórdia, pela salvação que desfrutamos em Jesus Cristo. Mas graças também por este congresso missionário que tem sido, Senhor, uma bênção para todos nós que estamos. E neste momento, Senhor, em que a tua palavra virá até nós através do teu servo, nós o colocamos nas tuas mãos. Amém. Nós, Senhor, te rogamos que o enchas do teu Santo Espírito e que a sua comunicação venha do céu, mediada pela sua boca, e chegue aos nossos corações. Assim seja, Amém. Seja com ele, com a sua vida, com a sua saúde, seja, Senhor, com a sua família, seja o seu ministério e seja o ministério da sua igreja. Sim, Jesus. Em todas as áreas, Senhor, em que ela está envolvida. Nós te agradecemos pela sua vida e nos alegramos por podermos ouvir mais uma vez a tua palavra que virá até nós através do teu céu. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Uma honra estar aqui com vocês. Eu estou acompanhado do pastor Beto, também a Neuma e o Luzimar, que são membros da nossa equipe pastoral lá.
em Alphaville. Nós somos 14 pastores naquela igreja, pastor, e servindo a comunidade. É uma alegria a gente estar junto aqui com vocês. Eu já pedi desculpas para o pastor na sexta-feira, quando eu cheguei, porque eu fiz a minha mala e fiz uma mala de camisa, um cabide cheio de camisa, e eu esqueci no Brasil. Aí eu passei uma semana aqui em Portugal, eu disse, eu compro uma camisa e eu uso pelo menos uma camisa bonita lá na igreja do pastor. Só que uma semana em Portugal, a camisa não fechou. Então o Beto lançou a moda e eu estou aproveitando. Eu falei, pastor, o senhor me desculpa, eu sou batista, mas eu não vou estar de terno e gravata e nem de camisa fechada no domingo. Então ele disse assim, não, está tudo bem, mesmo assim você pode ficar aqui. Então é uma alegria, pastor. Obrigado pelo convite. Luzimar, Neuma e Beto, a gente conversa sobre isso e tal. Vocês vêm buscar depois. Não, eu fico aqui esperando eles, né, pastor? Ou vai todo mundo ou fica todo mundo. Eles também querem ficar. A gente não pode ficar, né? O Beto ontem mostrou as 4 filhas dele. Eu tenho 3 filhas, só que já tenho 3 netos. Então... aí você vê os netos. Eu comprei uma camisa, um jogo de futebol lindo para o meu neto. A minha esposa levou. Minha esposa estava aqui. Ele ontem mandou uma foto para mim vestido da camisa do Porto. Ele estava de azul, todo do Porto. Tem alguém que é do Porto aqui? Aí, ó. Tem uns 3 do Porto, então. Meu neto ontem do Porto. Mas aí eu mandei para os meus amigos pastores portugueses. Todos fizeram essa mesma coisa. Que eles queriam que tenha uma camisa do Benfica. Como eu não sou nem do Porto e nem do Benfica, eu vou levar para ele uma camisa de Portugal. Aí fica melhor. É melhor isso. E fica junto, unidos, todos aqui, né? Uma alegria a gente estar junto e participarmos desses dias intensos para nós aqui. Terminamos aqui, a gente vai para o retiro dos pastores, esse retiro que o pastor mencionou pela manhã. Nós vamos passar a semana lá com os pastores portugueses. E a cada dia que a gente conhece um pouco mais da igreja portuguesa, dos pastores portugueses, mais os irmãos entram no nosso coração e a gente fica mais apaixonado por aqui. A gente tem um projeto no Brasil chamado Igreja 21. Esse é um dos projetos que a gente tem na igreja na área missionária, que é um projeto que a nossa igreja, irmãos, eu queria contar isso para a edificação dos irmãos. A nossa igreja, há 13 anos atrás, ela tinha 50 pessoas. Eram 25 adultos, 8 jovens, 8 crianças, 8 adolescentes e 4 jovens. Era um grupo pequeno. Para o Brasil era um grupo pequeno. Mas nós começamos esse trabalho juntos ali. Neuma e Luzimar do grupo inicial. O Beto chega há 6 anos atrás. E Deus foi abençoando aquela igreja. Em 2017, a igreja tinha 4.000 membros. E a gente perguntou para Deus, e Deus nos deu um espaço muito legal. É um espaço, um dia eu espero que vocês possam conhecer, mas um espaço que cabe muita gente, 14.400 metros quadrados, pastor, de área construída. Então, um espaço grande. Eu estava andando um dia de um prédio para o outro, eu falei, Deus, para que o Senhor nos deu isso? A gente nem precisa desse espaço todo. E foi muito claro na nossa cabeça, para que vocês apoiem a plantação de igrejas, a revitalização de igrejas e o crescimento de igrejas no mundo. E ali nasceu um projeto chamado Igrejas 21, igrejas focadas em Jesus hoje e para sempre. O que nós não estamos precisando de igreja, a igreja tem bastante. Nós estamos precisando de igrejas que falem de Jesus, igrejas que preguem Jesus, igrejas que de fato devolvam a igreja de Jesus para Jesus. Então, começamos esse projeto no sul do Brasil, com 25 igrejas, depois virou a turma 2 no Brasil inteiro, a turma 3 no Brasil inteiro, e aí nasce uma turma 4, que é em Portugal. Então, hoje a gente dialoga, né? O Paulo Francisco, o Mário Conrado é desse grupo, o Paulo Francisco, o Pablo está nesse grupo, o pastor está no coração. São 20 pastores portugueses que a gente dialoga quase que semanalmente, diariamente, pelo WhatsApp, mas a cada semestre a gente passa uma semana juntos, eles lá, uma semana, na outra a gente cá, uma semana aqui em Portugal, e estamos apenas começando um diálogo. Então, essa igreja é uma igreja, pastor Alberto, que já entrou no nosso coração. Se Deus quiser, você, Anabela, ano que vem, vão para lá também. Quem mais quiser ir, está convidado, que o Mário já vai. A gente quer levar as esposas um dia todas nessa conferência, mas todos estão convidados. Mas você pode orar por nós. Então, a gente tem se envolvido, porque incansavelmente apoiando a missão de Deus. A gente entende que essa igreja, Deus formou essa igreja para apoiar outras igrejas. Fiquei encantado com você, Tatiana.
uma menina leve, simples, super talentosa. Que presente para essa igreja ter você aqui, servindo em todos os instrumentos, você faz a fotografia, era incansável, vocês percebem isso? A Tatiana está em tudo, polivalente, né? E assim como você, tantos irmãos nessa igreja que serviram a gente o tempo todo aqui, uma bênção, que Deus te abençoe, realize os teus sonhos, guarde o seu coração e te use muito aqui em Portugal, nessa igreja, mas em todo Portugal, assim como essa igreja também, né? Muito gostoso estar aqui com vocês. Já estou com vontade de voltar, pastor. Né? E nós ouvimos muita coisa boa. Que privilégio conhecer a Késia e o... Para não falar o nome. E o Gessé. Privilégio conhecer vocês. Né? Fui muito abençoado de ouvir as histórias, o testemunho. E de ver que tem gente... Eu estou falando para o Beto assim, algumas, quando eu fui sentar naquele órgão, eu voltei uns 40 anos atrás. Tocar no órgão, porque foi num órgão desse que eu comecei a estudar música. Eu sou formado em música, minha primeira faculdade é música, depois que eu me tornei pastor e tal. Então eu estudei num órgão desse, e estar aqui foi lembrando, cantar o Há Poder no Sangue de Jesus. Isso era o hino que a minha mãe cantava para mim, né? Há poder, sim. O Beto falou, você estava num êxtase. É porque eu voltei lá no meu... É que nem cantar num culto de família, né? Então foi muito bom estar aqui com vocês. E nós ouvimos muita coisa boa, ouvimos dos testemunhos, ouvimos de Deus chamando, ouvimos de Deus fazendo, ouvimos da família. O nosso primeiro campo missionário é a família. Não adianta a gente ganhar o mundo, que adiantará o homem ganhar o mundo e perder a sua própria vida e perder a sua própria casa. Então a missão começa em casa. A gente ouviu isso, a gente ouviu sobre paixão pelos povos não alcançados. E eu quero apenas fazer um resumo com vocês aqui. Se essa igreja, presta atenção nisso. Se essa igreja entender que ela existe para uma coisa só, que é para a missão de Deus, vai mudar completamente o que vocês fazem. Não que vocês estão fazendo errado, vocês vão fazer ainda melhor. O Beto falou assim, o Beto foi pastor no Chile, foi missionário pastor lá, e disse assim, Sidney, no Chile o nosso sonho de consumo era ter um espaço desse. Então vocês têm uma estrutura maravilhosa, mas se essa igreja... Se cada pessoa que está nesse auditório, que está nos ouvindo, entender que existe para a missão de Deus, que a gente está nesse mundo para a missão de Deus, se você entender que o dinheiro que você tem, que a profissão que você tem, que o lugar que Deus colocou você, não é brasileiro para você vir aqui na Europa, viver bem na Europa e ganhar dinheiro em euro, ganhar o seu salário em euro. Deus colocou você aqui para usar você nesse país, nesse mundo, a partir daqui. Deus faz missão no mundo a partir de um lugar. Então eu quero falar com vocês nessa tarde sobre isso. Deus está na missão. Deus está na missão. A gente já leu, as crianças já recitaram um texto. E aliás, eu amei as crianças. Cadê o maestro, que é o Israel? Né? E a criançada. Esse menino baterista canta. Se você é o filho do baixista, né? Cadê seu pai? Está ali. E quem é a sua mãe? É você, esse moleque canta, né? E fazendo a voltinha e tal, vai ser quero ver você fazer um coro soul music com ele, hein? Faz um coro soul, você já tem um solista. É o nosso Kirk Franklin aqui da Alcobaça. Arrasou ali atrás. O senhor ouviu o pastor ele cantando? Todos os contracantos, é isso que estava me chamando a atenção. Eu falei assim, o moleque é um cantor daqueles black gospel assim. Como você chama? É Marcos, né? Então, olha, a Tati vai fazer um coro gospel, um soul music, só música lá daqueles americanos assim do Brooklyn, sabe? Vai ser demais. Mas eu quero ler então com vocês, Mateus 18, 28, de 18 a 20. Essa é a missão. Se a gente entender isso, fica muito mais fácil. Se a gente resumir a nossa trajetória cristã nesses 3 versículos... Então Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu todo poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam os meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembre-se disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A missão de Deus é amar o homem que Ele criou. Eu falei sobre isso ontem com vocês.
Às vezes a gente fica tentando descobrir para que eu estou aqui, qual é o meu propósito de vida. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus, numa conferência missionária, eu vou repetir isso, Deus não tem uma missão para você. Deus tem você para a missão dele. E a missão de Deus é amar e resgatar o homem que dele criou. É o missio Dei, missão de Deus. Aqui é uma palavra em latim cuja definição compreende a missão como derivado da própria natureza de Deus. A doutrina clássica da missio Dei como Deus, o Pai, enviando o Filho, e o Deus Pai e o Filho enviando o Espírito Santo, e esses enviando a igreja para dentro do mundo. Isso é o David Bosch, um missionário missiológico sul-africano, que criou todo esse conceito da missão do missio Dei. Então imagina o seguinte: Deus Pai fala, olha, eu preciso resgatar a humanidade, eu preciso redimir a humanidade. Eu já mandei Noé, eu já mandei juízes, eu já mandei profetas, mas esse homem está difícil, esse homem continua pecando, esse homem está complicado. Então, vai lá, filho, eu vou mandar você. Eu falo que o nascimento de Deus, a vinda de Jesus, o nascimento de Cristo, a vinda de Jesus nesse mundo, é como se fosse um grande finale da obra de redenção de Deus. Então ele manda o Filho, Deus mandou o Filho, e Deus Pai e Deus Filho mandam junto o Espírito Santo Consolador, aquele que quando o Filho sobe, o Espírito desce. Nós que cremos no Filho, nós que confessamos Jesus com os lábios e cremos com o nosso coração, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando entre nós. E esse Espírito Santo é que vai dizendo para nós, por aqui, por ali, convence a gente do erro, da justiça e do juízo. E é o Espírito Santo que faz a gente sentir esse calor e levantar nossa voz e vibrarmos com aquilo que Deus está fazendo. Então Deus está em missão. É importante a gente entender rapidamente o movimento de Deus no mundo. E eu quero começar lá, eu falei disso ontem, o início da missão em Gênesis 3. Quando o homem peca, Deus fala, bom, preciso redimir esse homem. E aí a primeira promessa, a primeira carta de amor de Deus para a humanidade, Gênesis 3,15, o Filho do Homem esmagará a cabeça da serpente. Irmãos, é uma bênção a gente saber disso. Por mais difícil que seja no Oriente Médio, a gente sabe que no final da história, o Senhor vai prevalecer. Uma vez eu estava fazendo um curso lá em Singapura, GCE, e eu passei ouvindo um professor ensinando sobre islamismo. Como é que a gente dialogaria com o islamismo. E eu acabei aquela aula, eu fiquei tão para baixo, eu falei assim, Deus, parece impossível. Parece uma missão impossível. A minha dentista em Alphaville, ela é muçulmana. E o seu marido é o líder da mesquita de Carapicuíba. E foi muito engraçado, eu contei isso na igreja um dia. A minha dentista normal, ela é da igreja, e eu precisava fazer um canal. E aí, a minha dentista falou assim, olha, eu vou te dar um telefone de uma dentista que só faz canal. Tá bom, fui eu fazer aquele serviço gostoso de canal. Aí peguei o nome da dentista, pelo nome eu vi que ela era árabe. Aí eu sentei na cadeira e falei assim, você é árabe? Sou libanesa. Falei, você é muçulmana? Ela, sou. Na hora veio na minha cabeça um filtro de crente, assim, como que você, pastor, vai deixar uma muçulmana colocar a mão em você? Confesso para vocês, passou essa religiosidade na minha cabeça. Deus disse assim, salam aleikum. Dela, aleikum, salam. Você também é muçulmano? Eu disse, não, eu sou cristão, sou pastor. Mas eu vim aqui para conversar com você, e na verdade vim aqui para você tratar dos meus dentes e tal. Ela, que ótimo, e tal, começamos a conversar, eu falei, mas você mora por aqui, sua família? Não, minha família mora no Líbano, inclusive eu estou indo para o Líbano agora, passar lá um mês de férias. Eu, meu Deus do céu, eu falei, eu estou indo para o Egito, mas depois eu vou em Israel, e tal, e começamos a conversar, e conversa vai, daí chegou parando de conversar, porque eu fiquei com a boca aberta. E enquanto ela fazia o meu tratamento, ela disse o seguinte, nós somos 6 irmãs, e uma irmã minha se converteu à igreja evangélica. E para conseguir convencer meus pais, primeiro o meu cunhado se converteu ao islamismo, os 2 casaram, depois os 2 saíram de casa e eles ficaram convertidos ao cristianismo. E eu, sabe que eu gosto da igreja evangélica? Falei, é mesmo? E o seu marido faz o quê? Eu vou com aquelas perguntas, né? Ah, ele tem uma loja de móveis. No Brasil, todo libanês vende móvel. Móvel, sapato. E são bons de negócio, né?
Ele disse assim, e vocês vão em alguma igreja? Sim, ele é o líder tem uma pequena mesquita aqui em Carapicuíba, ele é o líder da mesquita. Eu falei, que ótimo, eu quero conhecer. E eu fui conversando com ela, para aquela história de todos os deuses, do mesmo Deus, o Alá e o Deus Abraão, o pai de Abraão. E ela percebeu que eu conhecia a história. E eu comecei a perguntar da história do lado dela e contando a história do lado de cá. Eu sei que essa mulher me disse que ela vai no Thanksgiving na igreja esse ano. Ela e o marido toparam ir no culto no Thanksgiving, na celebração de ações de graças. No culto ainda não, mas ações de graças. E eu estou lá terminando o tratamento com ela, acho que eu acabei. Mas eu fiquei amigo dela, do marido também. E tenho trocado mensagens. Mas tem uma coisa, quando eu fiz o curso de islamismo, eu falei, parece impossível isso. Mas quando você olha essa promessa de Gênesis 3,15, o filho do homem esmagará a cabeça da serpente. O bem venceu o mal. Cristo na cruz, pelo sangue, o bem venceu o mal. Então não existe, o mal não vai dominar. Não existe nenhum mal que veio para ficar, e nada é mais forte nem mais poderoso que o sangue de Cristo derramado na cruz por nós. Amém, irmãos? Então, a missão começa ali, depois tem os pais da fé, depois tem a instituição dos reis e juízes, sempre Deus indo na direção do homem. Ali em Gênesis 3, o homem tomou uma decisão, Deus estava aqui, o homem toma uma decisão de ir na direção oposta de Deus. E a partir de Gênesis 3, Deus vai sempre na direção do homem, convidando o homem para voltar. Então a instituição de reis, de juízes, o chamado dos profetas, a experiência do exílio, 70 anos da Babilônia, quando Deus depois levanta Esdras, Neemias, para a reconstrução da cidade e trazer o povo, o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Depois a gente tem aqui nesse texto que nós lemos, a chamada da igreja local, a grande comissão. Imagina que Jesus, antes de voltar aos céus, ele olha para nós, seres humanos, e diz, eu estou dando para vocês, brasileiros, portugueses, ucranianos, todos aqueles que confessam o meu nome, eu estou dando para vocês toda a autoridade, para vocês irem a todos os povos e pregar o evangelho a toda criatura. Aí nasce a igreja. E aí a expansão da mensagem de Cristo no mundo antigo, a gente visitou na quinta-feira, eu acho que foi quinta, nós visitamos Santiago de Compostela, e ali aquela cidade, 821 anos, e tem supostamente o túmulo de Tiago, foi o primeiro, ali que começa a evangelização da Espanha, os apóstolos chegando aqui, gente, é incrível, como o Espírito de Deus movimentou o seu povo para evangelizar e para fazer com que o mundo antigo conhecesse Cristo. Se você pensar que são 2022 anos apenas, são só 2022 anos, e nós somos bilhões de pessoas no mundo. Aí tem a reforma protestante que acontece nesse continente, aí tem os movimentos avivalistas que começam lá em cima, mas cruzam o oceano, e aí a gente tem o movimento avivalista ali da Califórnia, onde nascem as igrejas pentecostais. Tem algum assembleiano aqui, de origem assembleiana? Glória a Deus. Lá na nossa igreja está cheio de assembleiano, por isso que ela é uma igreja batista animada. E Deus traz os assembleianos para animar os batistas, sabia disso? E eu falo que todo bom batista foi antes assembleiano para ter fogo, ou foi presbiteriano para ter doutrina. Olha que brincadeira, né? Na verdade, a gente é do povo de Deus. Mas a reforma protestante, os movimentos avivalistas, todos esses movimentos são movimentos de Deus para fazer missão, para resgatar a igreja. Depois a gente tem uma busca pela evangelização do mundo, com os planos de cooperação mútua e os programas e as ações programadas para o cumprimento da grande comissão. Aí que nascem os programas missionários. A IMB, International Mission Board dos Estados Unidos, foi a maior missão do mundo. A Junta de Missões Mundiais é uma das maiores missões do mundo atualmente. E as igrejas se organizaram, esse movimento organizado de expansão. Chegava um missionário. Ontem eu conversava com a missionária Rose e a Dini. No Brasil, que nós éramos, nos anos 70, 2% de evangélicos, muitos americanos chegaram lá. E a Rose disse,
é fruto do trabalho dos americanos, e é mesmo. Os nossos professores de seminário eram todos americanos. Os templos brasileiros construídos por americanos, e graças a Deus por esse povo, que chegou lá, evangelizou, plantou. Eu me lembro de uma missionária da PEC, antiga PEC, aqui no Portugal tem a PEC, Associação Pro Evangelismo, missionária Beatriz, ela era desse tamanho, e ela ensinava, contava as histórias bíblicas para a gente com flanelógrafo. Fantástico! E sabe quando eu aprendi Bíblia, Beto? Não foi no seminário, eu aprendi Bíblia na escola dominical, aprendi Bíblia com esses missionários que faziam a gente decorar versículo. Tinha EBF, Escola Bíblica de Férias, ou Vacation VBS, o Vacation Bible School, e foi ali que a gente foi sendo formado, criado. Graças a Deus pelos missionários, por esse plano de alcance. Mas aí chega no alcance da igreja local. A ampliação desse alcance, acesso aos cristãos nos países de acesso restrito. Então Deus começa a puxar pastores, com histórias como a de vocês. Puxa, eu estava lá tranquilo, Deus demorou 4 anos para convencer a mulher a ir para o campo. E o homem larga tudo, podia ter sido jogador do Flamengo ou do São Paulo, que ia ser melhor, ou vir jogar aqui no Benfica, e o homem não. Mas Deus vai chamando a igreja local, Deus vai pensando jovens como o Pablo e a Thaís, Deus vai puxando pessoas, Deus vai chamando pastores e líderes, e a mobilização dos ministérios, ao mesmo tempo, o ministério leigo ao redor do mundo. Quanta gente boa. Recentemente faleceu o irmão André. Vocês conheceram o irmão André? O maior contrabandista de Bíblia da história da humanidade. Esse irmão André é fantástico. Eu tive o privilégio de ouvi-lo pessoalmente num congresso da CEPAL. Faleceu há 2 semanas atrás. E ministérios leigos, irmãos, gente fazendo, e ainda continua essa obra. Né? E essa obra continua. Mas a gente tem uma mudança no cenário mundial da missão transcultural, e essa mobilização do terceiro mundo para as missões estrangeiras. Existia uma profecia lá atrás que os países de terceiro mundo, como o Brasil, a Coreia, esses países aqui, que sairiam os missionários para o mundo, para somar com esses americanos. E a gente está vendo isso acontecer. O brasileiro, ele é bem aceito em qualquer lugar do mundo. Eles olham e perguntam se você joga futebol, né? Ronaldinho, eu estou com cara mais de Ronaldinho agora, né? Por causa do tamanho. Mas se ele vê um cara, Romário, o brasileiro é bem aceito, então é hora da gente ir, e missões estava indo, expandindo a igreja local. É a hora da igreja local, irmãos. É hora da igreja local. Missão não é uma coisa institucional, missão é uma coisa orgânica. A gente tem que abraçar esse casal de missionários, eles são da junta, amém pela junta, mas a igreja precisa abraçá-los, uma igreja precisa abraçá-los, uma ou mais igrejas, porque a missão é da igreja, quem faz missão é a igreja. Então nós precisamos fazer isso. E aí a gente tem uma coisa que vem o mundo atual, vem uma pandemia e parece que bagunça tudo, né? Não sei se vocês sentem essa desorganização, parece que o mundo se desorganizou, e isso é verdade, parece não, realmente o mundo estava desorganizado. E a pandemia evidencia a desorganização do mundo. Então a gente tem pandemia, a gente percebeu a nossa igualdade, a gente percebeu a nossa fragilidade, ao mesmo tempo a gente percebe as pessoas buscando Deus como nunca se buscou. As pessoas falam, e agora? E agora? Se eu desafio você a fazer um teste essa semana, de você pegar alguém da sua comunidade, do seu bairro, ou do seu trabalho, e você fazer um ato de amor para essa pessoa. O que é um ato de amor? Você fazer um bolo, uma torta boa, e chegar de surpresa na casa da pessoa e dizer assim, vim trazer para você, seu vizinho que te vê de vez em quando lá. Por que você veio fazer isso? Vim aqui porque eu te amo. Só vim aqui para dizer que eu amo você e que você é muito importante para Deus. A gente vai quebrar algumas barreiras. Você deve ter amigas que têm criança na mesma idade que você, conhecidas, pessoas onde você mora, que a criança desce. Nessa fase não desce, né, para brincar, né? Mas você tem arquitetos que trabalham com você, engenheiro, gente que você está construindo casa, não tem? Leva um presente para esse cara, um livro, ou um bolo que a esposa fez. Um bolo é uma torta, né? Aqui é uma torta. Mas faça um ato de amor, porque é a hora da igreja. A gente percebeu a fragilidade, a igualdade, as pessoas estão abertas. A gente tem a tecnologia.
Tecnologia evangelizando, o missionário é muito difícil entrar, mas a internet entra. E se tem um programa, esses dias eu estava numa feira, tem um programa que ele vai pregando Jesus, ele mostra Jesus, e aí vai mostrando onde as pessoas vão aceitando Cristo. Quem coordena isso é uma base aqui em Portugal. São missionários em Portugal, da igreja dos Jonatas. A menina Débora, da igreja dos Jonatas, ela trabalha nessa missão, ela estava numa feira brasileira. Ela é portuguesa, mostrando, olha, as pessoas, você consegue enxergar onde as pessoas estão se convertendo simultaneamente. Então, lá no Oriente Médio tem gente se convertendo. Nós vimos isso ontem. Tecnologia nos ajudou muito. Por outro lado, a ajuda humanitária está em alta. Existem alguns temas sensíveis que a esquerda socialista, ela pegou para ela, mas isso não é da esquerda socialista, isso é cristianismo. Falar sobre racismo, falar sobre feminismo, trabalho escravo, pobreza, desigualdade, identidade de gênero, essa não é a missão da esquerda socialista e nem da direita conservadora. Essa é a missão do cristão. Essa é a missão da igreja. Só que a gente não fala sobre isso, pastor. A gente fala sobre cânticos, sobre hinos, sobre calça comprida e calça curta, sobre cabelo, sobre brinco. No Brasil discute se pode vinho ou se não pode vinho. Mas ninguém fala de racismo, de identidade de gênero, de igualdade, de desigualdade, de pobreza. Enquanto isso, esse pessoal que não entende nada disso, porque quem entende disso é a Bíblia, quem dá resposta para racismo, para feminismo, para trabalho escravo, para pobreza, para desigualdade, para identidade de gênero, é a Bíblia. Só que a gente cristão não fala disso, e esse pessoal está falando isso deturpadamente, e a gente está vendo a confusão que o mundo está virando. Percebem isso, irmãos? Por isso que eu gostei de ver essas crianças aqui hoje, né? Meninos e meninas, aprendendo dentro da igreja. Cria esse Jonas sorridente aqui, dentro da igreja. Né, Jonas? E ele olha e dá risada, gente. É uma graça. Mas a gente precisa ensinar e falar das crianças. Nós temos conflitos éticos e étnicos. Os conflitos éticos da ciência, da família. Qual é o modelo de família? E aí o casamento homoafetivo, tudo isso está na mídia, tudo isso está na sociedade. A gente tem uma cultura em transformação. E vocês que estão na Europa sentem isso muito mais forte. O vento ele já passou aqui. Esse vento forte que passou aqui chegou lá. Muitos dizem que a Europa é pós-cristã. Eu falo que a Europa é pré-avivamento. Amém, irmãos? A Europa não é pós-cristã. A Europa, se em nome de Jesus, ela será um lugar do pré-avivamento. Essa igreja está vivendo um pré-avivamento, não pós-cristianismo. A sociedade sim. A sociedade não conhece. Eu fiquei chocado quando eu estava na França, numa viagem, era de passeio. E eu encontrei a minha esposa, a gente estava voltando para o hotel, encontramos uma mulher e um menino de 9 anos, eles entregando folhetos e evangelizando as pessoas. O padre tinha colocado, era uma igreja católica, o padre tinha colocado o púlpito para fora e o pessoal estava convidando para sentar para ouvir o padre. E aí eu disse para ela, olha, eu não falava francês, não falo francês, eu disse, eu falo espanhol, espanhol, vamos conversar. E eu comecei a explicar para ela que eu era um cristão, que eu era um pastor. E ela disse assim, um pastor, um cristão. A mulher começou a chorar. Ela dizia, filho, um cristão. Porque um jovem na França não sabe quem é Jesus. Um jovem francês socialista, ele não sabe quem é Jesus. Então a gente tem uma cultura em transformação, a gente tem crescimento em busca pela religião, tem muita gente dormindo em pirâmide. Eu fiquei impressionado de ver quanta gente chegando naquela praça de Santiago de Compostela, porque ele vem dos 7 caminhos. E eles fazem os caminhos, alguns para paisagem. A maioria deles fazem o caminho para ter uma experiência espiritual. Eu disse que eu vou emagrecer e vou fazer o caminho, para ficar evangelizando aquele pessoal. Vamos, pastor, junto? Então entra na academia para a gente ir junto. Você também. Se a pessoa, a gente fazer um grupo, cada um vai num caminho e a gente começa a falar de Jesus, entregar água e folheto para aqueles, porque eles estão buscando a Deus. Só que quem vai pregar? Como eles vão crer se não tem quem vai ouvir? Como ouvirão se não há quem pregue? Como vai pregar se a gente não for? Então, Kézia e Gessé, férias em Santiago de Compostela. A gente vai fazer lá de Porto, não é de bicicleta, você é magro. De Porto até lá dá 287 quilômetros. Em 10 dias a gente faz e vai ganhar um monte de gente para Jesus.
Crescimento na busca para a religião, a gente tem uma pobreza extrema em crescimento. Eu tenho um desafio para o senhor, a resposta missionária. É muito bom a gente colocar de 1 em 1 euro, mas tem que pôr mais, pastor. Tem que pôr mais. O senhor tem que fazer a lista de quantos pastores estão precisando de ajuda, e essa igreja consegue ajudar. A gente, com vocês, conseguimos ajudar todos os pastores que estão precisando de ajuda. Para o senhor pedir dinheiro para outra coisa. Porque nós não podemos aceitar, gente, que um pastor passe dificuldade na sua aposentadoria. Vocês concordam com isso? Então não dá, a gente precisa ajudar. Nós vamos fazer missão. O senhor falando aqui, eu incomodado, não, Deus, a gente tem que se juntar, pastor, nós vamos fazer com ele através dessa igreja. Estou arrumando mais conta para a gente, mas essa conta é boa, né, Luzimar? Pobreza extrema em crescimento e o secularismo. E aí, o que a gente faz? O que é possível fazer nesse contexto? Rapidamente, então, eu quero falar de 4 coisas para você. Eu quero dizer que, primeiro, você está aqui para a missão de Deus. Eu estou aqui para cuidar dos meus filhos. Cuida dos filhos, faz parte da missão de Deus. Trabalhar faz parte da missão de Deus. Ser uma boa esposa, um bom marido, faz parte da missão de Deus. Tudo que a gente faz é para a missão de Deus. Tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, façam para a glória do Senhor Deus. Então a gente está aqui para a missão. Seja fazer uma corrida, seja uma bicicleta, seja ir num posto de gasolina, seja ir num supermercado, seja ensinar uma criança, seja ter um negócio, seja atender uma pessoa num posto médico, qualquer que seja a sua atividade. Nós estamos aqui para a missão de Deus. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto vão. Tem uma ordem expressa para a gente ir. Nós estamos em missão, a gente está se movimentando. Missão onde você está, missão com aquilo que você é, com o que você tem, com aquilo que você sabe fazer, porque o propósito da sua vida é descoberto quando você encontra sentido naquilo que você faz. E você só encontra sentido nas suas ações quando elas são desenvolvidas para amar e cuidar das pessoas que Deus ama. Meu sonho era ser arquiteto. Se você for um arquiteto e não amar as pessoas e não usar essa profissão, você só vai ser mais um arquiteto. O meu sonho era ser médico. Eu tenho uma filha jovem, 23 anos, ela vai fazer o mês que vem, vai se formar médica, com 23 anos, desde pequenininha. Ela dizia: eu vou fazer medicina. Ela falava: fazer medicina, assim, quem começou a orar fui eu, né? Assim, Deus, e agora? E ela fala isso: pai, eu quero fazer clínica, porque eu gosto de atender as pessoas. Eu vou fazer muita viagem missionária também, ela disse, para atender as pessoas. Então, se você não colocar o que você é, o que você tem, você não vai encontrar o sentido da vida, mas você encontra o sentido da vida quando você está envolvido na missão de Deus. A outra coisa que eu quero dizer para você é que a missão acontece onde você está. Então, a primeira missão é: você está aqui para isso. Você existe para a missão de Deus. Você pode repetir isso? Eu existo para a missão de Deus. Mais uma vez, eu existo. Você existe para a missão de Deus. Deus não tem uma missão para você. Deus tem você para a missão dele. A segunda coisa que eu quero dizer é que a missão acontece onde você está. Mas um dia eu estou esperando um chamado igual o da Késia. Eu estou esperando um chamado igual o seu, Cid, igual o do Beto, igual o da Neuma. A missão é onde você está. É onde você está. Deus te colocou para fazer diferença. Vão a todos os povos do mundo. O nosso alvo é o mundo a partir de um lugar. Eu quero dizer para vocês uma coisa: vocês não são de Alcobaça. Vocês estão em Alcobaça. Vocês são cidadão do reino para o mundo inteiro. A gente não é uma igreja, pastor, para Alphaville. A gente é uma igreja para o mundo a partir de Alphaville. Alphaville é o nosso lugar, a gente não é de lá, a gente está lá. Você está aqui, mas você não é daqui. O mundo de hoje, ser uma igreja que sirva como Davi, que sirva o propósito de Deus na nossa geração. Gente, a gente tem um privilégio incrível de fazer diferença nesse mundo. Esses jovens têm um privilégio incrível de fazer diferença nesse mundo. Nós precisamos, para isso, responder às perguntas que as pessoas estão fazendo. Se a gente for naquela praça ali agora, que tem aquela feira, deve ter mais gente, com certeza, tem mais gente lá com dúvida do que certeza.
E nós precisamos entender quais são as perguntas que eles estão fazendo para a gente poder sair atrás deles. Ontem foi sui generis, nós saímos daqui do culto, pastor, foi maravilhoso do ponto de vista cultural. Do ponto de vista espiritual, aquilo virou oração à noite para mim. Porque nós saímos daqui, aí no caminho que você ensinou para a gente, tem uma igreja. Quando a gente chegou na igreja, estava saindo uma procissão. E eu disse assim, eu não vou desrespeitar a procissão. E aqueles irmãos saíram, não era um santo, era uma outra coisa, uma cruz. Eu achei o máximo, que era tão linda a cruz. E eram jovens. E aqueles irmãos, aqueles patrícios, saíram na procissão, era um grupo de mais ou menos umas 40 pessoas. Eles tinham uma vela de um lado, uma vela do outro lado, uma na cruz. Eles tinham um violão, tinha uma Tatiana lá. E eles cantavam tão bonito. E eu parei e fiquei, nós paramos, respeitamos eles, fiquei filmando a procissão, coisa mais linda do ponto de vista cultural. Aí eu fui atrás deles e comecei a cantar um pouquinho com eles. Porque a música, eles estavam cantando o Evangelho de Mateus. Eles estavam cantando o Evangelho de Mateus. Aí cantei o Evangelho de Mateus com eles, falei, deixa eu parar, senão Deus vai ficar bravo comigo. Aí nós paramos, eles foram, porque do ponto de vista espiritual, quanta beleza, quanta cultura, quanta arte, mas... E aí aquilo vira um desafio de oração, né? Jesus visita o coração desses jovens, dessas pessoas que estão intencionalmente buscando o Senhor. Intencionalmente se dedicando ao Senhor. Eles estão fazendo perguntas. A gente existe, você existe para fazer diferença onde você está. Eu fui aqui perguntando onde cada um trabalhava, né? Um trabalha na pedreira, o outro trabalha na fábrica de pneus, a outra é médica, cada um faz uma coisa aqui. Deus colocou você nele. Um trabalha na França, imagina a cidade que ele trabalha, em Reims, né? A melhor champanhe do mundo, a Moët Chandon. Chique, né? R$1.000 uma garrafa no Brasil. Vou fazer contrabando da França para lá. Aí Deus coloca o cara em Reims, na França. E Deus colocou você lá, não é para ganhar dinheiro, só para sustentar sua família, não, para você ser sal e luz ali. É onde você está, a missão é onde você está, a todos os povos do mundo. Dialogar com as pessoas de fora, presta atenção, a gente como crente, dialogar com as pessoas de fora, dialogar com a cultura e com as culturas, sair das quatro paredes, ser localmente global e globalmente local. É tão fácil a gente ficar entre nós, né? Mas é difícil dialogar com o diferente. É difícil dialogar com outra cultura. É difícil dialogar com alguém que pensa diferente da gente. Mas a gente precisa estar aberto para isso, porque senão a gente não vai ser... Você não é sal dentro do saleiro, você é sal fora do saleiro. Há uns 4 anos atrás, eu fui fazer um curso, um mestrado praticamente, em terapia sistêmica familiar. E eu nessa área do aconselhamento, eu falei, eu preciso buscar mais uma ferramenta. E quando eu cheguei no primeiro ano da faculdade lá, só tinha aquele pessoal bem diferente. E todo mundo falando do construcionismo social, que você constrói a sua verdade. E eu disse assim, Deus, eu não consigo ficar aqui. É muito para mim. Como diz meu netinho, é too much. É muito para mim, eu não consigo ficar aqui. Porque eles são muito abertos, eles são muito... Parecia chocando com a minha cultura cristã. Aí eu conversei com um pastor mais velho, um amigo meu, mentor, e disse assim, como é que você, que é terapeuta também, falei, como você conseguiu conviver com esse mundo terapeuta e com a gente aqui? E sendo um cristão e um pastor. Ele disse assim, Sidney, abre uma janela. Deixa o vento de lá entrar, mas pega o seu vento daqui e põe para lá. Já foi, né? É bateria? Não. Acho que é preparar mesmo. Foi um sinal dele ali. Que horas são, Pablo? Eu estou gostando tanto de ficar cá, que não estou nem preocupado com a hora. Mas eu sei que ele me disse o seguinte, abre uma janela e deixa passar o ar de lá para cá e o ar daqui para lá. E aquilo, eu falei, opa, vou abrir a janela. E sabe o que aconteceu, irmãos? Aquelas pessoas começaram a ficar mais suaves e até mais cristãs.
E eu comecei a ficar mais aberto e mais compreensível. Eu virei um pastor mais misericordioso, menos legalista. Porque eu, como pastor, eu achei que eu estava muito legalista. Eu estava muito duro. E aquilo tem me ajudado. Quem conviveu comigo nos últimos 3 anos viu que eu dei uma melhoradinha, né? Uma melhoradinha. A gente precisa dialogar. Abre a sua janela. Aquelas músicas que a gente cantava no passado, algumas têm que ficar lá. Lembra daquela história? Tu no teu cantinho e eu no meu. Não é no nosso cantinho, é a gente naquele canto lá. Abre a janela. Abre a janela, dialoga. A gente só consegue influenciar uma pessoa através do diálogo. A missão acontece onde você está. O alvo da missão é redimir a história. E o alvo é o mundo a partir de um lugar. A missão acontece onde você está. O mundo do outro. O ID nos convida a entender o mundo do outro, as suas emoções, os excessos, a falta, e mostrar como Jesus está disposto não só a mudar o mundo, mas a mudar o nosso mundo. Tem tanta coisa que a gente olha lá fora e fala assim, não, aquilo é o mundo. E a gente nunca vai entrar naquilo. Mas a gente precisa ir lá. Lembra da garça? A gente precisa ir lá, a gente precisa dialogar, a gente precisa conversar, aprender, ganhar o direito de falar e falar de Jesus para essas pessoas. Entender o mundo do outro. Entender o mundo do outro, mas também entender o nosso mundo. A missão se materializa nos atos de bondade, misericórdia e amor. Por isso que eu desafiei você, faça um ato de bondade nessa semana. Faça um ato de misericórdia nessa semana. Se você passar por essa conferência e não fizer nada diferente essa semana, foi a Kézia que falou isso, ou o pastor, não vai acontecer nada com você. Se você não sair daqui hoje para fazer alguma coisa diferente, só foi mais um fim de semana, só foi mais trabalho, só foi mais dinheiro gasto. E você não pode deixar de entender isso. Nós fazemos missão para amar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você pode repetir isso? Nós amamos porque Ele nos amou. Desde criança a gente fala isso. Você foi amado para amar. Você foi alcançado para alcançar. Deus se manifestou na sua vida para você ser um instrumento para levar Deus para a vida de outras pessoas. Terceira coisa, a missão é integral. Vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho ordenado a vocês. O Evangelho todo, para o homem todo, em todo lugar. Isso é o Pacto de Lausanne. A missão é integral. Integral da gente perceber quem está com fome. A gente batista, eu não sei se aqui em Portugal aconteceu isso, mas no Brasil sim, a gente separou a missão. Social é uma coisa, evangelismo é outra, missão nacional é outra coisa e missão transcultural é outra coisa. Como se uma concorresse com a outra. Então, eu quero dizer para você o seguinte, na nossa igreja tudo é missão. Missão é amar, missão é ir ao encontro da dor. Se tem uma dor aqui de fome, é social, você entrega uma cesta, como a gente faz com as crianças. Se tem um missionário que precisa ser enviado para o campo, você envia. Se tem um missionário no Brasil precisando de um apoio, você apoia. Se tem alguém, um rico, indo lá para o inferno, com todo o dinheiro que ele tem, você evangeliza. Mas se tem um pobre, primeiro você dá a comida. É missão integral. O evangelho todo, para o homem todo, em todo lugar. Dá para entender isso? Isso é missão. É tão lindo a gente ouvir sobre o Oriente. Mas deve ter gente precisando de uma cesta básica. Como chama a cesta básica aqui? É isso mesmo? Cabage. Uma cabagem de alimentos. Entendido? De novo, né? Como que a gente pode ouvir que tem pastor português precisando de ajuda e tem que ter um outro pastor para levantar fundos para aquilo? Não, nós temos que resolver isso, pastor. Eu não sei quanto o senhor precisa, pastor, mas nós vamos resolver. Amém, irmãos? Porque a missão é integral. Eu estava com fome, esse texto me toca muito. Eu estava com fome e vocês me deram comida.
Eu estava com sede, vocês me deram água. Eu era estrangeiro e me receberam em sua casa. Eu estava sem roupa e me vestiram. Eu estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Quando é que vocês me viram? Quando vocês cuidaram de um desses pequeninos, foi a mim que vocês serviram. Jesus Cristo falou sobre isso. E às vezes a gente quer fazer uma coisa extraordinária para Jesus. E Jesus quer só que a gente faça aquilo que é ordinário. Missão integral. E por último, Jesus é o avalista dessa missão. O que eu quero dizer para você? Que Jesus é o avalista dessa missão. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos séculos. Sabe o que Jesus falou assim? Tudo que vocês fizerem para a missão, eu estou com vocês. Se vocês vão para o Oriente para a missão, eu estou com vocês. Se vocês investem para a missão, eu estou com vocês. Se vocês saem da sua casa para a missão, eu estou com vocês. Se você assume o risco na sua empresa de falar de Jesus, eu estou com você. Tudo que você precisar para amar, Jesus vai dar. Amém, irmãos? Porque isso é que ele disse para nós, eu sou avalista da missão. Todo mundo sabe o conceito de um avalista. Quando você vai fazer um financiamento, né? Você vai fazer um financiamento, falar com o pastor financeiro aqui. E aí alguém diz para você, tudo bem, quem é o seu avalista? Aí o seu avalista tem que ter um big patrimônio. Se o seu avalista tiver um bom patrimônio e avalizar você, está tudo certo. Porque o avalista está dizendo assim, se ele não pagar, eu pago. Então Deus é o nosso avalista. Ele não manda a gente para um lugar que ele não vai. Quando ele manda a gente, ele já chegou lá. Deus não pede para nós uma coisa que ele não tem para nos dar. Então ele é o avalista da missão. Nossa igreja, todo mundo pensa que a gente é milionário, porque a igreja é bonita, porque o espaço é grande, porque o Luzimar é membro da igreja. É o Beto, aqui é o Luzimar. Mas sabe o que a gente tem? Paixão e fé. É impressionante. Primeiro a gente arruma o projeto, depois a gente começa a dar o dinheiro, depois é que vem o dinheiro. O Luzimar foi o financeiro da nossa igreja por 13 anos. Você deixou alguma conta sem pagar? Nenhuma. Todos os nossos desafios foram pagos. Sabe por quê? Porque Deus é o avalista da missão. Tudo que você fizer, tudo que essa igreja fizer, tudo que você pessoalmente fizer, para amar uma pessoa, para servir a Deus, para a missão de Deus, Ele vai fazer, Ele vai te dar. E aí que a gente vê a igreja. No passado a gente falava assim, igreja missionária cresce, né? Igreja missionária cresce. Igreja que reparte, recebe. A gente precisa receber de Deus e repartir. Se você só receber e não repartir, você fica uma igreja obesa. E obesidade é doença. Se você só repartir e não receber, você vai ficar uma igreja anoréxica. E Deus não quer a gente nem anoréxico e nem obeso. Deus quer a gente saudável. Então, por isso que Ele olha para nós e fala assim, olha, eu já fiz, a minha parte eu já fiz. É pelo sangue, Ele já deu o sangue. Mas agora é com vocês. Por isso vocês têm que ir para todos os povos do mundo, onde você está, com o que você é, com o que você tem. E usa tudo o que você tem para a minha missão. Porque se você viver assim, eu vou sustentar você hoje, amanhã, depois e até o fim dos tempos. E se você viver assim, não vai faltar nada para você. Se você viver assim, os seus celeiros vão estar cheios. Se você viver assim, você pode ficar tranquilo. Porque quando é para amar, Deus paga a conta. Quando é para você, nem sempre Ele paga a conta. Agora, tudo que você precisar para cumprir a missão de Deus, Ele vai dar para você. Deus tem um plano, o plano dele é perfeito, e Ele está nos chamando para essa missão. Queria que você fechasse seus olhos. Queria que você orasse. Você ouviu muita coisa, nós ouvimos. Eu vou tocar e a Tati vai cantar uma música. Enquanto a Tati canta e eu toco, eu queria que você orasse. Nem fica ligado na gente. Eu queria que você orasse, porque depois eu vou voltar aqui e vou fazer um desafio missionário. Não está no script, mas eu vou fazer um desafio missionário. Na verdade, eu tenho 2 desafios missionários. Vou pedir licença para o pastor e para você, Pablo, para fazer isso. Depois você toca. Uhum.
Essa é uma declaração de fé, de amor, de obediência. Queria que você ficasse com os olhos fechados ainda. E 2 desafios para nós. O plano de Deus para nós é esse, a missão dele. E o primeiro desafio que eu quero fazer é perguntar aqui, se alguém realmente, quem nessa tarde, nessa conferência, entendeu que a sua vida é para a missão de Deus, e você quer dizer para Jesus assim: Jesus, está aqui, foi o sangue, pelo sangue, mas agora é a hora do meu sangue. E uma igreja não é construída pelo talento ou recurso de poucas pessoas, mas pelo sacrifício de muitas pessoas. A obra missionária não é feita pelo sacrifício de poucas pessoas, pelo talento de poucas pessoas, mas pelo sacrifício de todas as pessoas. Quantos de vocês querem nessa tarde dedicar a sua vida e dizer, não para o Sidney, nem para o pastor Alberto, mas dizer para Jesus: Jesus, estou aqui, usa a minha vida com o que eu sou, com o que eu tenho, onde eu estou. Talvez a maioria de nós não vai sair do lugar onde estamos. A maioria de nós não vai fazer o que a Kézia e o Gessé fizeram. Mas é onde estamos. Você pode ser uma dona de casa missionária. Você pode ser uma mãe de um bebê missionário. Onde você está, com o que você tem. Se você aceita esse desafio, fique em pé. Eu queria orar com você e orar por você. Pode ficar em pé no seu lugar. Tem alguém nessa tarde? Quantos nessa tarde dizem, eu quero ser missionário, quero assumir esse compromisso? Pode ficar em pé no seu lugar. Isso, fique em pé no seu lugar. Fique em pé. Fique em pé no seu lugar. Que legal. Que legal. Eu acredito que Deus trabalha, Deus fala, Deus chama, Deus toca, Deus nos incomoda. E nós não passamos esses 3 dias aqui à toa. Se tem alguém na galeria dos jovens, vocês também podem ficar em pé. Mais alguém aqui embaixo, fique em pé no seu lugar. Glória a Deus por todos os irmãos e irmãs que estão em pé nos seus lugares. Ser usado por Deus, entregar a vida para Deus e dizer, Deus, eis-me aqui, usa a minha vida, usa os meus talentos, usa, Deus, o que eu tenho, usa o que eu sou, usa o meu coração, usa a minha inteligência, tudo para a glória de Deus. E o segundo desafio que eu tenho é quantos dessa igreja, eu sou o primeiro deles, eu estou de pé aqui como pastor. Quantos dessa igreja querem participar desse desafio de apoiar pastores aposentados que estão precisando de cuidados? 1 euro, 2 euros, 10 euros, que você fique em pé no seu lugar. Quantos aqui querem apoiar esse projeto? Mais gente, isso aí. Nós precisamos olhar a dor do outro. Ouvir sobre compaixão é bom, mas a compaixão tem que fazer a gente botar a mão no bolso. E eu quero ajudar pastores, eu quero servir pastores, eu quero que nenhum pastor português passe necessidade, que nenhum pastor português aposentado não desfrute do seu tempo de aposentadoria, de jubilado, por falta de recursos, mas que Deus use a nossa vida para abençoar pastores, para abençoar o mundo. Jesus, olha a tua igreja aqui, essa igreja viva, essa igreja animada, essa igreja servidora. Nós queremos realmente sermos usados para a tua missão. Cada um que está em pé dizendo um sim para o Senhor, recebe o nosso sim. E que esse sim se transforme em bênçãos para outras pessoas. Que esse sim se transforme em missão realizada, em redenção, em satisfação, mas acima de tudo, em glórias para o teu nome. Obrigado por essa igreja. Abençoa o pastor Alberto, a Anabela e todos os pastores que servem aqui, o Pablo, a Thaís e os líderes dessa igreja. Também as igrejas aqui representadas. Deus, continua se movendo de um modo muito especial na vida da igreja portuguesa, para que eles continuem sendo farol, sendo sal, sendo luz, sendo parceiros do Senhor nessa missão. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Estamos juntos nessa missão, que é a missão do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus nos abençoe, irmãos. Muito obrigado, pastor Sidney, por esse desafio, por essa mensagem ao nosso coração. Nós estamos mesmo no fim. Queríamos chamar aqui à frente o grupo de louvor. Enquanto eles vão chegando aqui à frente, queria mais uma vez agradecer a todos que estiveram presentes durante a sexta-feira, o sábado e o dia de hoje.
Queria, de uma forma muito especial, agradecer a todos aqueles que trabalharam nas mais diversas áreas. Eu não vou citar nem áreas nem nomes para não falhar ninguém, mas desde a semana até os dias de realização tivemos muita gente a trabalhar nas mais diversas áreas. Isso não seria possível sem o esforço de cada um de vós. E nós vamos terminar esse tempo cantando uma música. E sabem, a parte boa de estar a dirigir é que sou eu a escolher as músicas. E essa música, ela tem um carinho muito especial para mim. A igreja conhece-a muito bem. E sei que alguns até já estão um bocado fartos de a cantar. Mas a verdade é que foi a minha música de chamado missionário. Eu não podia terminar um congresso missionário sem cantar Tua graça me alcançou, para Ti quero viver. Até que Ele venha, vamos proclamar, vamos dizer que a vitória é somente pelo sangue. Vamos ficar de pé e vamos terminar cantando Até que Ele venha. Graça me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará.